Você vai ouvir agora Mission Day. Cumprimento a você que abriu esse vídeo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós trazemos o tema hoje, ortodoxia e ortopraxia, entre o ensino e a prática. Antes de nós entrarmos, no tema desse estudo, desse vídeo, eu gostaria de cumprimentar o diácono Douglas também, que está aqui nos acompanhando, que vai nos ajudar no desenvolvimento desse tema. Graça e paz, diácono Douglas. Graça e paz, pastor Vitor, graça e paz a todos os irmãos que estarão participando aí conosco, uma boa noite, Vamos lá, pastor Vitor, mais um tema relevante para a glória de Deus. Aprendemos muito estudando a palavra dentro desse tema e ainda aprenderemos aqui nessa live. Com certeza, nós já gravamos, diácono Douglas, mais de 50 vídeos. Graças a Deus. E eu creio que dos temas mais relevantes, com certeza vai ser esse de hoje. Ortodoxia tem a ver com o ensino correto e ortopraxia com a prática correta. Quando nós falamos de ortodoxia, nós estamos falando do ensino, da doutrina da palavra. Quando nós falamos de ortopraxia, nós estamos falando da prática, a palavra vivida, testemunhada, experimentada no dia a dia. Nós vemos na palavra do Senhor vários textos que nos mostram isso, tanto a ortodoxia como a ortopraxia. Ela tem que andar junta na vida do cristão. O cristão ele não pode somente ser ortodoxo. Ele tem que ter a doutrina correta, mas ele tem que ter também a prática correta. Senão é como os fariseus, diácono Douglas, que conheciam a doutrina, mas não praticavam. Nós temos que ter a ortodoxia, que é o ensino correto, e temos que ter a ortopraxia, que é a prática correta. A palavra do Senhor nos mostra lá em Atos 6:3, quando ali é designado para a escolha dos diáconos. A palavra do Senhor nos mostra que deveriam escolher entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então nós vemos aqui varões cheios do Espírito Santo, Nós vemos aqui cheios da presença de Deus, cheios do temor de Deus, e também varões que tenham sabedoria, que conheçam a palavra, É necessário que nós, como os cristãos, conhecermos as Escrituras. Até mesmo para nós pregarmos o Evangelho, nós devemos ter a doutrina correta, nós devemos ter a interpretação fiel daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Isso se refere à ortodoxia. E devemos também ser testemunha de Cristo, Isso é a ortopraxia. Nós temos que praticar essa palavra, porque não basta somente apontar o caminho e dizer isso, faz isso, Isso é um falso moralismo. Nós temos que praticar essa palavra, que ela é poderosa, que ela é santa. Nós vemos que Estevão, ele alienou tanto sobre si, ele colocou sobre si tanta ortodoxia, porque é o seu conhecimento da Escritura, como a prática, Ele foi o primeiro mártir da igreja, justamente por expor a verdade de uma maneira tão cheia do Espírito Santo, tão cheia de conhecimento. Ele começa ilustrando o Antigo Testamento e ele vem trazendo Cristo para aqueles ali que estavam diante dele. Aqueles religiosos não aceitam aquilo que Estevão estava dizendo, e eles começam a apedrejar. Mas nós vemos que até mesmo aí ele vê Jesus, à direita do Pai. Então nós vemos em Estevão tanto a ortodoxia como a ortopraxia, e é algo que nós devemos fazer. Nós temos que conhecer a palavra, mas não somente conhecer, nós temos que praticar a palavra. É muito importante a prática da palavra, porque é através da prática da palavra que nós testemunhamos a Jesus Cristo. Não é isso, diácono Douglas? Sim, exatamente. Você foi claro em dizer o significado da palavra ortodoxia, A palavra orto significa reto, vem do grego ortos. Então a ortodoxia, a orto é o crer no certo, porque doxia, pastor Vitor, é a fé.
ou seja, a fé correta, a fé reta. E a ortopraxia vem do ortos reto e a praxia vem da prática, ou seja, a prática correta. E a prática correta ela só é possível através de um crer correto, que é a ortodoxia. É interessante que a palavra de Deus vem nos mostrando muitos exemplos de pessoas que creram em Jesus da maneira correta e por isso conseguiam ter práticas cristãs, terem práticas corretas. Mas como isso é possível, irmão Douglas? Crer correto e ter práticas corretas. Esse caminho, pastor Vitor e amados irmãos, só é possível através da graça de Deus. Você citou aí os fariseus, o farisaísmo, né? Quando se tenta viver apenas pela lei, apenas por uma troca de favores ou de barganhas com Deus, você não consegue viver a prática cristã. Você vai estar vivendo de aparência, aparentemente você vai estar vivendo na ortopraxia, uma prática correta, uma prática cristã. Mas nos bastidores você não tem uma ortopraxia, você não tem uma prática correta, porque você não tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, no qual você expõe que você é pecador, no qual nós expomos que somos pecadores, que somos falhos e precisamos sermos transformados por Deus e recebermos a graça dele. Quando nós entramos pelo caminho da graça de Deus, que é o favor não merecido, que é o fato de Jesus ter se entregado por nós, como Estevão mostrou, Paulo mostrou, o apóstolo Pedro mostrou, João, os apóstolos testemunhas vivas de Jesus Cristo mostraram que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, impulsionados pelo poder do Espírito Santo, como diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, quando muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, né, diz aqui versículo 42 em diante do capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então Deus fazia aquela igreja prosperar, porque eles estavam nesse caminho da graça. Os apóstolos, os discípulos que tinham andado com Jesus Cristo, agora eram testemunhas impulsionados pelo poder do Espírito Santo. E eles viviam essa prática cristã, eles repartiam entre si suas riquezas, eles pregavam o Evangelho, eles cantavam ao Senhor juntos, eles oravam juntos, eles comiam do pão juntos, né? Então ali mostrava-se uma prática correta, ou mostrava-se a prática cristã, impulsionados pelo poder de Deus, como eu já disse. Então essa é a ortodoxia, pastor Vitor, que é a fé correta. Qual é essa fé correta? Crer que somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo para a nossa remissão. E sendo assim, esse caminho me conduz à ortopraxia, que é uma prática correta, que é ser constrangido pelo amor e pela glória de Deus, como nós vamos ver mais adiante aí. E assim eu passo a viver produzindo frutos bons, frutos do Espírito Santo em minha vida. É interessante, Diácono Douglas, quando você disse, né, sobre ortodoxia, ortopraxia. Então é impossível fazer uma ortopraxia sem ter uma ortodoxia, não é verdade? Sim, exatamente. Como já disse, a ortodoxia, que é a fé correta, né, ela te possibilita a ter uma ortopraxia, que é uma prática correta. Quando você crê correto, o que é crer correto? É ter uma fé cristocêntrica, que o único caminho que me conduz até Deus Pai é Jesus Cristo. A minha fé, como Paulo disse, me conduz à salvação. Pela graça sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. É obra de Deus, para que toda glória, somente glória a Deus, como mostra a Reforma Protestante, como mostra os textos de Paulo, a Bíblia como autoridade suprema mostra que só Deus é digno de toda honra, porque dele, por ele, para ele todas as coisas. Isso, esse fator, eu entender que esse Deus me amou, né, me conduz à ortopraxia, que é uma prática correta. Então nós aprendemos que não existe prática correta com ensino errado, né? Então a pessoa que ela tem uma prática errada, com certeza ela teve um ensino errado.
das Escrituras. Nós vemos, Diácono Douglas, que hoje no Brasil, né, tem muitos teólogos, muitas pessoas de muito conhecimento, né, e muitas das vezes nos falta a prática desse conhecimento. Eu acho que o grande problema da igreja evangélica no mundo é verdadeiramente a ortopraxia, porque o ensino ele está disponível. Hoje todos nós temos acesso, né, a grandes aí líderes e pessoas que trazem um ensino bíblico da palavra do Senhor. Mas o que nos falta verdadeiramente é a prática, algo que não faltava na pessoa de Cristo, né? Jesus trazia tanto um ensino correto como uma prática correta. A palavra do Senhor nos mostra, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou-se da sua doutrina, então da ortodoxia, da doutrina correta, porquanto os ensinava, no verso 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, a prática correta. Jesus, ele tanto trazia o ensino correto, como ele também tinha a prática. Ele pregava com autoridade, ele pregava diferente, não como os escribas, porque ele vivia o que ele pregava, ele praticava o que ele falava, ele não falava algo e praticava outro. Por isso que a multidão se admira do seu ensino, porque ele pregava com autoridade. A gente tem autoridade para falar de algo quando a gente pratica aquilo que a gente está falando, não é verdade? Por isso Jesus, ele traz tanto a ortodoxia como a ortopraxia, tanto o ensino correto como a prática correta, porque a sua vida mostrava isso. Quando o Senhor Jesus diz, em Marcos também, tem essa passagem da grande comissão, aqui eu me recordo, no capítulo 16, no verso 15, aonde o Senhor Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos ir de encontro às pessoas e anunciar o evangelho, através da palavra, através da nossa vida. Tanto o ensino como a prática é muito importante. E nós aprendemos que sem o ensino correto, não tem como ter uma prática correta, né? Eu não posso adorar a Deus ou servir a Deus que eu não conheço. Como o Senhor Jesus fala ali em João 4, né? Com aquela mulher, vós adorais o que não conhece, né? Para nós servirmos a Deus, nós temos que conhecê-lo. E como nós conhecemos a Deus? Através da sua palavra, através da sua revelação. Ah, mas eu subi no monte, Deus falou comigo, eu creio. Eu acredito que Deus falou com você. Mas Deus não vai falar nada com você que é contra a palavra, porque a maior revelação é a Bíblia. E para nós conhecermos a Deus, é necessário que nós tenhamos o ensino correto das Sagradas Escrituras. Porque a partir do momento que eu tenho um ensino, a qual não é o ensino bíblico, é como o Diácono Douglas disse, uma barganha, um sacrifício financeiro, algo que nos afasta de Cristo, algo que nós trazemos ali do farisaísmo, trazendo arca para a igreja, esse tipo de coisa, é um ensino errado. E a partir do momento que nós aprendemos errado, não tem como nós praticarmos certo. Por isso, tanto a ortodoxia como a ortopraxia é necessária. Principalmente a ortopraxia, porque é o evangelho na prática. É o evangelho ali praticado, vivido. Né? Em Tiago, no capítulo 1, verso 22, a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. É necessário que nós pratiquemos a palavra. Né? O apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso, dizendo ali aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sabedoria humana, né? Eu não fui com palavra de homem, porque o evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê. Então é necessário que nós tenhamos a prática, porque é a vivência do evangelho, é aquilo que nós fazemos, é sermos testemunha que nos mostra a nossa ortodoxia, o nosso ensino, a nossa doutrina. Não é isso, Diácono Douglas? Sim, é como você disse, não é necessariamente apenas um sermão cristocêntrico. O sermão da igreja ele deve ser cristocêntrico, o ensinamento deve ser cristocêntrico,
para que assim venhamos ter uma ortopraxia correta, que é a prática cristã, né? E também, pastor Vitor, é interessante porque às vezes nós nos apegamos apenas no sermão cristocêntrico. O sermão cristocêntrico é necessário, mas nós devemos ser cristocêntricos em todo o nosso contexto de vida, nas nossas relações no nosso trabalho, nas nossas relações na faculdade, na escola, nas nossas relações com a nossa família, nas nossas relações, enfim, com os nossos filhos, com todas as pessoas que vivem ao nosso redor, no ambiente em que vivemos. Nós devemos ser cristocêntricos, ter a consciência cristã em tudo o que fazemos. A vida da igreja cristocêntrica, ela é conhecida porque ela tem as suas obras centradas em Cristo, e assim o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele é glorificado. Como Jesus disse, né? Você deve ser meu imitador e ser como o Pai Celestial, abençoar até mesmo as pessoas que te amaldiçoam, porque assim sereis conhecidos como filhos do Pai Celestial, que derrama chuva sobre justos e ímpios, né? Então a palavra de Deus vem nos mostrando isso. É necessário ser cristocêntrico na igreja e também em todas as nossas relações. É como o apóstolo Paulo nos mostra nos ensinamentos em sua carta, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, alguma mágoa no seu coração, perdoa como Cristo também vos perdoou. Ou seja, isso é uma prática cristã, isso é uma prática cristocêntrica. Jesus, antes de se ascender aos céus, pastor Victor, ele disse: a quem perdoar os pecados lhe serão perdoados, mas a quem reter lhe serão retidos, né? E se eu não perdoar o meu próximo, o meu pecado diante de Deus também não é perdoado, conforme o que Jesus ensina. Então eu devo ser cristocêntrico no sermão e também nas práticas do dia a dia. Eu quero dizer aqui, pastor Vitor, que a pessoa deve ser perfeita conforme a lei, deve alinhar sua vida diante da lei de Moisés. Não, porque é impossível. Mas nós entrando pelo caminho da graça, reconhecendo que em Cristo a lei foi cumprida e que Ele pagou o preço dos nossos pecados, nós recebemos o poder, sim, do Espírito Santo que nos capacita a viver a sã doutrina, ou seja, as boas obras. Com certeza, Diácono Douglas, é muito interessante porque o próprio Jesus ele fala em João que saberão que são meus seguidores pelo que eles fazem, né? A palavra do Senhor nos mostra que nós devemos produzir fruto. Então a prática ela é necessária, ela é fundamental para a nossa vida cristã, né? E para a gente ter uma prática correta é necessário o ensino. O próprio Senhor Jesus, em Mateus no capítulo 7, no verso número 24, ele fala da parábola ali, do homem que colocou a sua casa sobre a rocha, daquele que ouve a sua palavra e pratica, né? Daquele que recebe o seu ensino, né? A ortodoxia, e daquele que pratica a ortopraxia. É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? E veio o vento, veio a tempestade e ela não foi abalada. Mas aquele que somente ouve, somente recebe o ensino, mas não coloca em prática, não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando vem o vento, vem a tempestade, ela é abalada. Eu creio que foi de grande valia esse tema, esse vídeo, e você que está nos assistindo, compartilhe para que mais pessoas possam aí ser alcançadas por esse ensino, por essa palavra que foi ministrada ao seu coração. Amém? Amém. Que Deus abençoe você. Lembrando um tema muito interessante, que você compartilhe essa mensagem, uma bênção de Deus na sua vida e na vida de pessoas que receberão. A ortodoxia e a ortopraxia, ou seja, o crer correto e o praticar correto conforme a vontade de Deus, somente é possível quando nós recebemos e abraçamos a graça de Deus. Assim nós praticamos as boas obras, porque estamos em Cristo Jesus. É como Paulo fala: assim como recebeste a Cristo, andai nele. Ele fala: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, antes de analisar doutrina humana, doutrina de homens, né, até eu vendo o Augusto Nicodemos dizendo: eu sou calvinista enquanto o calvinismo permanecer fiel às Escrituras. Se um dia o calvinismo deixar de ser fiel às Escrituras, eu não sou mais calvinista. Então nós devemos analisar as Escrituras, as doutrinas, à luz das Escrituras Sagradas, da suprema e poderosa Palavra de Deus. Somente assim será possível uma ortodoxia e uma ortopraxia. Amém? Que Deus abençoe você. Um abraço. Amém. Que Deus abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus. Você acabou de ouvir
Mission Day. Vivo hoje, estou aqui, pois ele